Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Maravilhoso é o nosso Deus. Ai, Jesus é maravilhoso. Amém. Santo é o nome do Senhor. Abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 16. Nós vamos ler do versículo 13 em diante. O que eu estou quebrando? Mateus, capítulo 16, do versículo 13 em diante. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizes que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então, mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos. E dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser mortos, e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então disse Jesus aos discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Pai, mais uma vez eu quero te agradecer. Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pela tua presença manifesta aqui neste lugar. Ah, Senhor, como é bom testificar do seu controle, da sua soberania sobre nós. Senhor, continue enchendo esse lugar de glória e da vida que vem do Senhor, pois só o Senhor é digno de honra e de glória. Eis-me aqui como um vaso de barro para ser usada para a glória do Senhor, para que a sua glória venha com um peso de poder que transforma. Como é bom, Senhor.
Como é bom falar dos teus feitos. Levantar as minhas mãos e cantar, pois tudo que tem é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para o rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, Aleluia. Porque diante de um Deus tão grande, tudo que nós fizermos é simples, é pequeno. Não dá para mensurar, não dá para medir, não dá para falar tudo aquilo que Cristo merece através da nossa vida, a não ser que Ele faça de nós verdadeiramente vasos de barro para ser usado para a glória dEle. Você pode se assentar em nome de Jesus. E para fortalecer a sua fé, mais uma vez eu quero te dizer que não foi combinado com o Ministério de Louvor os hinos. Mas o Espírito Santo, Ele é perfeito em tudo que faz. Aqui, essa mensagem hoje, ela tem um título que fala que é a confissão de Pedro e um caminho de cruz. Mas hoje o Ministério de Louvor não fez outra coisa a não ser engrandecer o nome dEle, falando quem é Ele, o que Ele faz, o poder que Ele tem. Igreja, eu fico com o coração tão alegre diante do Senhor e falar: Senhor, obrigado pelo seu cuidado. Porque esse hino que foi ministrado agora no final, ele fala daquela mulher que foi pega em adultério. E foram levar essa mulher para ser morta, apedrejada. E aquele que não tinha nenhum pecado, ele olhou para ela e ele perdoou ela. Os outros esconderam os seus erros, os seus pecados, e estavam ali prontos para atirar a primeira pedra, até que veio aquele que não tinha pecado. Aquele que seria o único com autoridade para ir lá e tirar aquela vida, e ele não fez. O que eu quero te dizer com isso? O Senhor verdadeiramente, Ele tem vida e vinda e abundância para você. Não é desejo do Senhor que você se perca, não é desejo do Senhor que você sofra, que você se entristeça. Aguenta firme, que até o final dessa mensagem nós vamos entender mais um pouquinho sobre isso. E o contexto aqui, o Evangelho de Mateus, ele mostra que nesse ponto, no capítulo 16, um marco decisivo do ministério de Jesus. Aqui Jesus, ele já estava se afastando, ele se afastou da multidão e ele começou a preparar os seus discípulos para a cruz, para aquilo que havia de acontecer. É tão lindo ver o caminho, o processo do caminho de Jesus, é tão lindo, e ele não pula etapas. E eu creio que mesmo coisas que a gente lê na Bíblia, que eu leio na Bíblia, e que às vezes não entendo, eu falo: Deus, tem um mistério aqui revelado, que o Senhor ainda há de revelar. Em uma palavra, em um ponto, em uma vírgula. Porque o Senhor, Ele é vivo. E você lê a Bíblia não é suficiente, querido. Pastora, mas como assim? Vocês falam que a gente tem que ler a Bíblia todo dia. Sim, nós precisamos ler a Bíblia todo dia, mas também orar e termos um relacionamento, uma intimidade com o Deus da Bíblia. Porque senão vai ser só conhecimento teológico, vai ser só letra, vai ser só palavra, vai ser só uma história. E Jesus, Ele é vivo e traz revelações para nós, hoje, em coisas que aconteceram lá atrás. E aqui, ele se afasta da multidão para poder começar a preparar ali os discípulos para esse caminho de cruz.
E ele, em Cesareia de Filipe, era uma região pagã, onde tinha muitos templos e muitos deuses pagãos. E Jesus, dentro desse contexto, de um lugar de incredulidade, de um lugar com tantos deuses para se adorar, ele chama os discípulos e ele pergunta para eles, fala aqui, o que eles estão falando? Quem é o Filho do Homem para eles? O que eles estão falando? E aí eu imagino, né? Criatividade de pregador. Jesus sentado, sempre tinha alguma coisinha para comer, um pãozinho, um peixinho, um negócio. Verdade ou não, gente? Tinha comunhão. Jesus, quando não tinha pão para todo mundo, ele providenciava. Olha que maravilha. Mas ninguém, eu acho lindo a parte que os discípulos estão doidos. Mestre, despede o povo, deixa eles ir embora, porque eles já devem estar cansados com fome. E ele fala, não, nós não podemos deixar eles embora sem comer. Isso é lindo. É igual quando chega uma visita na sua casa, você falando, vai embora não que eu vou fazer um cafezinho. De onde que está isso, irmão? Na Bíblia. Jesus falou, não vai deixar o povo embora com fome. Então eu imagino Jesus ali batendo um papo com os discípulos e pergunta para eles, quem que eles aí nesse meio pagão, em tantos templos aí dos falsos deuses, o que eles estão falando? Quem que é o Filho de Deus? E aí eles levantam aqui várias hipóteses. E eles começam a falar com Jesus, falam, olha, uns estão falando que o senhor é Elias, outros estão falando que o senhor é João Batista. Porque hoje em dia, quantos de nós não somos perguntados assim, quem é Jesus para você? Que Deus que você serve? E às vezes vai uma interrogação assim, o que eu vou falar? Que resposta eu vou dar? Às vezes a gente acha que é tão difícil responder isso. E ele ouve eles e deixa ouvir e fala todas as pessoas que eles achavam que era o Filho do Homem. E aí os discípulos foram aqueles que andaram com ele. Aqueles que ele passava e ele via um lá, cobrador de impostos. Ele olhava e falava, vem comigo. Ele passava perto de outro, nervosinho, bravo, cortador de orelha, vem comigo. Ele não ia lá primeiro, vou arrumar você, depois você vem. Não, ele falava, vem comigo. E ele fazia os milagres, e enquanto ele caminhava, e ele fazia os milagres, e ele comia com o povo, e ele assentava-se à mesa, ele pegava no templo, ele pregava nas casas, ele estava caminhando e os discípulos estavam vendo. Os discípulos estavam acompanhando tudo isso. E aí quando pergunta para o povo de uma maneira geral, ele fala, quem que eles estão falando que eu sou? Mas depois ele volta a pergunta para aqueles que andavam com ele e fala, e vocês? Quem dizes que eu sou? O que eu quero dizer com isso? O mundo lá fora pode falar que Jesus é quem eles quiserem. Mas quando chegarem para nós que fomos alcançados por essa graça, por esse perdão, por essa remissão, por esse alto preço, nós temos que ter uma resposta. Quando perguntarem para você quem é Jesus para você, por que você serve Jesus? Por que você vai na igreja? Por quê? Nós precisamos ter resposta. Muitos ainda não vão ter. O nosso trabalho como igreja é alcançar o máximo de pessoas possível para que eles tenham essa revelação. Porque conhecer a Jesus é uma revelação que o Espírito Santo de Deus é que traz. Foi exatamente o que ele disse para Pedro, quando ele fala, e tu? O que vocês falam que eu sou? Pedro responde para ele, tu és o Cristo. Ou seja, eu vi, eu testifiquei, eu provei. Eu provei do Senhor, eu compartilhei do Senhor. Querido, às vezes você está enfrentando um caminho ruim hoje, mas você já provou dele. Você já viu milagre no caminho com ele. Rebaixou, recanta, rabassuri, andaná. Entende? E ele te pergunta nessa noite, e tu?
Quem dizes que eu sou? E Pedro fala para ele: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele fala isso, mas não foi carne, não foi homem que te revelou isso, foi o próprio Espírito. Ele é que testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. É o Espírito Santo que nos convence, é que gera em nós essa atmosfera que às vezes a gente não está entendendo o que está acontecendo, mas a gente tem certeza que é algo muito maior do que um humano pode fazer. Entende? Falei, meu Deus, que coisa maravilhosa. E aqui, ele, através dessa resposta, nos mostra que a verdadeira fé, irmãos, não pode vir pela opinião dos outros. A sua fé não pode ser fortalecida pela opinião dos outros. Se alguém me convidar, eu vou. Se alguém me elogiar, eu fico. Se alguém me buscar, eu vou. Se alguém me pedir, eu faço. Não! Ah, está todo mundo parando de ir na igreja, eu vou parar de ir também. Isso é muito para os jovens. Porque um chega para o outro e fala: bora, bora. Vai todo mundo. Mas se o outro falar com ele assim: tá paia. É assim que vocês falam, né? Cadê eles? Tá paia o negócio hoje. Os outros não vêm também não. Aí a gente faz o quê? Procura o chefe da gangue. Fala, quem foi que falou que o culto não ia tá paia? Mas os jovens são uma bênção, eles são evangelistas. Eles passam nos amigos, gente, e leva a turma toda. É um poder de convencimento, mas nós precisamos usar esse poder de convencimento para aproximar as pessoas de Jesus. E se encher tanto de Jesus que quando alguém vier e falar assim: não vai não, que o culto hoje tá paia, fala, não vai estar mais não, porque eu vou estar lá. E onde eu estou, Jesus está. E onde Jesus está, alguma coisa acontece. É uma fé viva no Espírito. O culto está morno, o louvor está morto. Irmão, começa a dar uns glória, começa a falar em línguas aí para você ver se rapidinho o seu vizinho não começa também a dar o jeito dele de glorificar. Rapidinho. Nós somos corpo. Como o hino fala assim, bem ajustado. Se um está meio assim, esse ajuste fica frouxo. E a igreja de Cristo nesse tempo precisa entender que não pode depender da opinião dos outros, mas da revelação do Espírito Santo de Deus. Se o Espírito falar para, é para. Se ele falar segue, segue. Deita, deita, corre, corre. É ter o ouvido, falar: Deus, abre os ouvidos espirituais, os olhos espirituais da tua igreja. Que nós não sejamos confundidos, não sejamos intertidos com as coisas desse tempo. Porque muitos aí, nós estamos conversando, às vezes a gente conversa em família e falando das coisas que já estão acontecendo, dos sinais. Nós temos que estar atentos nisso, mas esse não pode ser o nosso foco. O foco é na nossa salvação e levar o máximo de pessoas possível conosco. Porque se a gente começa a focar, é o cavalo branco, é o preto, é o amarelo, já soltou, já correu, já pulou, a gente perde o foco. E nada vai mudar. Porque aquilo que o Senhor falou que vai acontecer, vai acontecer. Já está determinado com Ele. Então, o papel da igreja agora é ter essa revelação verdadeira de quem é Jesus para você. Não podemos mais viver num tempo de talvez. Será que Jesus é isso? Será que Jesus é aquilo? Não. E aí Pedro, ele dá essa resposta para ele. E Jesus, ele fala para ele: olha, sobre esta pedra eu digo que tu és Pedro. Oh, gente, olha que coisa linda. Vê se vocês entendem igual eu entendi. Ou é só... Mas vocês entendem. Ele fala... Jesus pergunta para Pedro: e vocês? Quem diz que eu sou? Ele fala: tu és o Cristo,
o Filho de Deus vivo. Chamou Jesus por nome. E aí Jesus vai e chama ele por nome também. E eu digo que tu és Pedro. Olha que lindo. Ele olha para mim e para você e nos chama pelo nome. Eu digo que tu és Luísa, que tu és Juliana, que tu és Corina. Olha que lindo. Isso é maravilhoso. Eu digo que tu és. Aleluia. Quando eu reconheço quem Ele é, Ele mostra quem eu sou. Glória a Deus. E Ele fala para Pedro, fala: sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. A pedra aqui não é sobre Pedro, é sobre a confissão de Pedro. Ele fala sobre essa pedra, Pedro, sobre essa revelação que o Espírito te deu, sobre essa confissão que você fez. É sobre isso que eu vou edificar a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. As portas do inferno não podem prevalecer sobre aquele que confessa que tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Tu és Jesus, tu és Jesus. Que coisa maravilhosa. À medida que você vai tendo a revelação de quem é Jesus, a igreja de Cristo vai sendo edificada ali e as portas do inferno não prevalecem. Não é sobre essas paredes não, irmãos, porque vai ficar tudo aí. As nossas roupas, nossos sapatos, os carros, as casas, os lindos templos, os pequenos templos, tudo vai ficar aí. Mas o diabo não vai prevalecer sobre aquele que teve um entendimento de quem é o Cristo, quem é o Deus da salvação dele. Isso é maravilhoso. Louvado e exaltado seja o Senhor por isso. Então entende, você precisa ter a profundidade em Cristo. Eu falo que conhecer a Cristo não é difícil. O evangelho de Jesus é poderoso e um evangelho simples. Depende de nós querer abrir o coração e entender. Às vezes a gente quer complicar tanto. Quantas vezes nós estamos no meio da multidão com a pedra na mão, querendo já ser o primeiro a atirar a primeira pedra. Coisa maravilhosa. Eu me vejo. E eu te digo nessa noite, se coloque também. Talvez o seu pecado foi outro, o meu pecado foi outro. O meu pecado foi outro, mas eu me vejo, antes de ser alcançada por Jesus, eu merecia a morte. Enquanto os meninos cantavam, e eu ouço muito no carro, esse hino, eu até brinquei com a Mirella ali, eu falei: é o nosso hino do carro, Mirella? Que ela olha para mim e ri já. Porque é isso, irmãos. Aquele que era sem pecado, olhou para mim e para você, cheios de pecado. E Ele nos protegeu. E a fala dele para essa mulher é: perdoados estão os seus pecados. Vai e não peca mais. Vai e muda a sua vida. Isso é, tenha uma revelação de quem sou eu. Jesus, Ele se revelou quando Ele curou o cego, quando Ele fez o paralítico andar. E essas pessoas que foram tocadas por Jesus, que foram curadas por Jesus. Às vezes o Senhor não nos curou de uma deficiência física, mas nos curou, nos libertou de uma deficiência moral, de uma deficiência de caráter. Nos tirou de um lugar de vergonha. Sabe, às vezes eu me pego pensando, eu falo: Jesus, como o Senhor me viu. Como que o Senhor teve misericórdia de mim. O Senhor é muito bom. Com uma boca que não te louvava, com músicas que não te adoravam, com roupas sensuais, com palavrão, com músicas, com dança. Senhor.
E o Senhor olhou para dentro de mim, além daquela casca de pecado, e viu algo. E eu quero te dizer que o Senhor olhou para dentro de você e viu algo. Ele não olha para nós, nos julgando pelo nosso pecado, mas Ele sabe o que foi colocado em nós através do Pai. Porque mesmo que o seu pai e a sua mãe não te desejou, você foi plano de Deus. E Deus usou o útero da sua mãe como veículo para te trazer a vida. Te colocou lá dentro uma substância ainda informe. Mas Ele já te conhecia. Cada detalhe seu sendo formado. E Ele acompanhando cada bracinho, cada dedinho. As suas pernas, a sua boca, o nariz, o cabelinho. Você é um sonho de Deus. Você é um propósito de Deus. Você é uma escolha perfeita. Não fica te medindo pelo pecado, mas mostra para o seu pecado a cruz de Cristo. Mostra para o seu pecado que Ele pagou o preço. Ele pagou o preço naquela cruz. E Ele pegou toda a cédula que Satanás tinha ao nosso respeito, e Ele rasgou. Maravilhoso é o Senhor. E o Senhor, vocês veem que Ele repreendeu a Pedro. Porque ao mesmo tempo que Pedro, ele tinha nos versículos anteriores tido essa revelação através do Espírito, que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Jesus começou a falar do caminho de cruz, do caminho de dores, Pedro, acredito eu, bem intencionado, falou: Jesus, tem pena de ti, tem misericórdia de ti. Não, o Senhor não vai fazer isso não. E Ele repreende, Ele fala para trás de mim, Satanás. Então, ao mesmo tempo que Pedro foi usado, teve a revelação do Espírito, o Senhor repreendeu ele, porque Ele deu lugar para uma visão humana do medo. Isso acontece conosco. Tem dia que nós estamos cheios da convicção que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Mas tem dia que as ondas, os ventos são tão altos, tão fortes, que a gente começa: Senhor, Senhor, Senhor. Porque nós começamos a olhar pela ótica humana. A gente começa a falar de uma forma carnal e não pelo Espírito. Mas Jesus, Ele estava mostrando para eles aqui que era necessário o caminho da cruz. Que tudo que os discípulos viveram com Ele ali era necessário, inclusive esse caminho. Então era como se Ele estivesse falando com Pedro assim: não atrapalha o negócio não. Aguenta firme. Por isso, irmão, se você está passando por uma prova, uma luta muito grande, primeira coisa, a gente sonda uma vida de pecado, pede perdão a Deus, se arrepende, pede perdão, muda de direção. Porque às vezes você sonda tudo, está tudo ok, mas o negócio está muito estreito. E eu quero te falar: aguenta firme, porque vida de revelação do Espírito, uma vida cheia de poder e glória, é uma vida cheia de cruz. E faz parte. É ilusão nossa achar que nós nunca vamos ter problema. Muitas vezes nós queremos seguir a Cristo sem a cruz. Mas não existe um Cristo sem a cruz. O verdadeiro discipulado, ele exige de nós essa rendição, essa obediência. E depois que ele fala, que acontece toda essa situação, que ele repreende Pedro, que ele fala com ele de uma forma dura, que era necessário esse caminho, que ele já estava olhando demais para a carne, para a vontade humana. Ele explica para eles, ele fala: olha, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. E negar a si mesmo, igreja, não é fácil. Mas esse é o verdadeiro custo do discipulado. E nós somos discípulos de Jesus. Ele fala com eles: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo.
Negar a si mesmo é abrir mão do nosso ego, dos desejos próprios. Senhor, mas eu quero assim. Senhor, mas é melhor assim. Eu não vou pedir perdão, não. Eu estou certa. Eu não vou pedir desculpa, não, estou certa. Eu com fulano? Ah, não, Deus me conhece, Ele sabe. Não, querido, eu quero te dizer que o Senhor tem compromisso com a palavra dEle, não com a nossa vida de orgulho e insubmissão. Porque a palavra dEle é para nos alinhar. E às vezes nós somos insubmissos, desobedientes. E queremos as bênçãos, mas não queremos o princípio. Queremos que todas as promessas dEle se cumpram na nossa vida, sem que o princípio esteja correto. A palavra é do maior ao menor. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Siga-me está em terceiro lugar. Entende? Eu quero relacionamento com Jesus, mas eu não quero com o outro. Se eu tiver só um relacionamento com Jesus e eu não tiver com o outro, não tem cruz. Jesus, é cruz, é vertical e é horizontal. É Jesus. Onde que eu vou manifestar Jesus, querido? Para o outro. Onde que eu vou demonstrar Jesus? Na vida do outro. E esse negócio da gente falar, Deus conhece o meu coração. Eu quero te falar com muito amor e carinho. Você está iludido. Ele conhece mesmo. E Ele sabe até quando a gente fala isso, o grau da ruindade que está lá dentro. Deus sabe que eu não dou conta. Essa pessoa até vai, mas essa pessoa... Às vezes Deus está te falando, muda de emprego. Às vezes Deus está te falando, termina esse namoro. Às vezes o Senhor está falando, para de pegar as menininhas na escola, os menininhos na escola, vigia. Às vezes Deus está te apontando no ministério, o seu oi está no outro. Deus está mostrando, é aqui que você vai frutificar, Senhor, mas é aqui que eu quero ficar. Nós estamos vivendo os últimos dias. Quantos são? Não sei. Mas Jesus está às portas. Ele está. Querido, nós precisamos ir com Ele, porque se aqui é tão difícil, tendo Jesus, tendo o Espírito Santo, imagina sem Ele. Meu Deus. E nós temos que levar o máximo de pessoas possível. E às vezes como igreja a gente experimenta um pouquinho da glória do Senhor. E é tão bom. Eu quero te dizer que quanto mais submisso você for, mais obediente você for, mais de Deus você vai experimentar. Nas coisas pequenas, nas coisas simples. Às vezes nós esperamos que o Senhor faça grandes coisas e muito rápido. Mas todo o tempo o Senhor está fazendo algo em nós. E através de nós. Isso é um privilégio. Saber que um Deus tão grande conta comigo e conta com você. É tempo das famílias se unirem. Precisou ter uma pandemia, morrer tantas pessoas, para as famílias terem prazer, ou não, de ficarem juntas em casa. Passou o risco de morte, passou o risco do Covid. Passou também aquele desejo, aquela vontade de estar junto. Eu quero te dizer que o Senhor pode todas as coisas e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. E Ele vai mexer com a estrutura da nossa vida. E nós vamos precisar dar uma resposta, de uma revelação de quem é Ele para nós. Negar a si mesmo, eu estou abrindo mão dos desejos próprios. Tomar a minha cruz é aceitar os sofrimentos e renúncias por causa de Cristo. Quando você perdoa alguém, não é porque nós somos bonzinhos. Quando nós perdoamos alguém, é por amor a Cristo. Muitas vezes você vai por amor a Cristo.
Eu, há muito tempo atrás, muitos anos atrás, não sei nem se ela vai lembrar disso, a gente tinha uma confraternização no sítio da irmã Neia aqui, e Deus já estava trabalhando no meu coração a respeito de pedir perdão para uma pessoa. E antes de ir para essa confraternização, eu fui até a casa dessa pessoa, e eu pedi perdão para ela quando eu sentei na cama dela, e eu falei, eu vim aqui porque eu quero te pedir perdão, né, até do que eu não fiz. Ela olhou para mim e falou, eu sabia que o Senhor ia te colocar aqui no meu pé. Ainda chamou a filha, chamou a plateia ainda, gente. Pediu perdão, vim embora, entrei no carro, chorei. Vim de Betim chorando e a gente ia para Neia. Encontrei com Telinha, não sei se a Telinha vai lembrar disso. Em algum lugar a Telinha foi chegar no sítio com a gente. Ou foi quando eu cheguei no sítio, eu fui chorando para a Telinha e falei, Telinha, eu fui lá pedir perdão. E a pessoa me humilhou. A Telinha olhou para mim e falou, tá tudo bem. Deus trabalhou, foi no seu coração, não foi no dela. Vai ter coisa que quando você for pedir perdão, às vezes pode até piorar. Aguenta firme. Porque através disso, a história mudou. Na hora eu não recebi aquilo que eu esperava. Que era me pedir perdão também, abraçar, acabar aquele negócio bom, né? Mas Deus mudou a história familiar com isso. Tem coisas que o Senhor vai usar a minha, a sua humildade para quebrar barreiras. Então, aquele que quer vir após o Senhor, é negar a si mesmo, é pegar essa cruz. Fala, Deus, é muito sofrimento, Deus, me ajuda. Às vezes, em vez da gente ficar justificando, Deus só sabe que eu estou certo, o Senhor só sabe, não, só fala assim, Deus, me dá a sua graça, me dá a sua força, me dá o seu coração para eu conseguir fazer aquilo que eu preciso fazer. Eu falei de perdão, porque é algo que às vezes é muito doído, mas cada uma aqui sabe a cruz. E o Senhor não está falando na palavra assim, larga a cruz no meio do caminho, corta um pedaço nela, não. Ele fala, pega ela e caminha. O que o Senhor vai fazer com cada cruz no meio do caminho, eu não sei. Mas a gente só obedece e caminha. A gente só obedece e caminha. E aí, no terceiro ponto, ele fala, é tomar a cruz e aí depois seguir a Ele. Seguir a Ele é viver conforme os seus ensinamentos e os seus exemplos. E o ser humano tem uma necessidade de justificar. A gente às vezes fica querendo pregar para Jesus, né? Quem já tentou pregar para Jesus? Ô Jesus, mas só sabe que na tua palavra está escrito que é assim, assim, assim. Ô gente, imagina Jesus olhando para a gente assim, fala, não estou acreditando. E a minha imagem e semelhança ainda. Eu não estou acreditando. Então assim, a gente às vezes quer pregar para Jesus, justificar para Jesus. E não é. Ele quer que a gente viva a palavra. Fácil vai ser? Não, irmão. Não vai ser, não. E ele continua no versículo 25 falando, quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. A vida verdadeira está em entregar totalmente a sua vida para Cristo. Por isso que ele fala, aquele que perder a vida, porque para o homem é como se a gente estivesse perdendo. Sabe aquele Isaac que às vezes você precisa pôr no altar que dói demais? Você fala, Jesus, eu não quero entregar. Parece que a gente tem mais poder, mais direção do que ele. E aí, ele fala isso. A verdadeira vida está quando você pega a sua e entrega totalmente. Como Paulo, né, disse, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Lembra disso, irmãos? Toda hora que ficar difícil para tomar decisão, você fala, já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Toda hora que ficar difícil para perdoar, não sou eu, é por causa de Jesus. O marido quase mata a gente. Tem dia, a gente olha e fala, amor a Jesus. Os maridos, quando a gente estiver também naquela bênção, fala, Jesus, o Senhor é muito bom. Começa a louvar o Senhor. Na hora que a gente começar a ficar bem chato, vou falar a gente, que o meu deve estar escutando por
por aí também. Quando a gente ficar bem chata, começa a glorificar o Senhor, marido, com voz de trovão dentro de casa. Senhor, o Senhor é bom, poderoso, fiel. Obrigado pela minha família amada que o Senhor me deu. Pastor, você está mandando eu mentir? Não, irmã, oração não é mentira. Aí se ela não parar, se ela ficar mais estressada ainda, eu vou te ensinar. Você põe a mão e fala assim, sai em nome de Jesus. Ela sossega. Entende? É sério? É uma revelação de quem é o seu Deus. É uma revelação de quem é Jesus para você. O Senhor quer uma igreja madura. Ele não vai voltar para buscar uma criança. Ele vai voltar para buscar uma noiva. E criança não casa. Criança não casa. Nós precisamos estar uma noiva madura, com as vestes prontas, adornadas. O que nós acabamos de cantar aqui, eu não te troco por nada, não há espaço para mais nada. Isso tem que ser verdade em mim. Fala, Deus, eu vou ficar com raiva do irmão, eu não vou ficar separada do Senhor, eu vou lá fazer as pazes. Ah, faz uma coisa errada, você trabalha num caixa, passa um troco errado, fala uma mentirinha. Fala, posso não, irmão. Jesus aqui comigo, posso não. Cobra mais caro, seu fulano tem dinheiro. Faz isso não, irmão, Jesus está vendo. Entende? São pequenas atitudes. Seja fiel no pouco e Ele te colocará no muito. Seja fiel a Ele nas pequenas coisas. Seja fiel a Cristo quando não tiver ninguém te vendo. Quando não tiver plateia. Quando não tiver liderança. Quando não tiver o pastor. Seja fiel. Fala, Senhor, eu vou ser fiel na minha forma de vestir, na minha forma de falar, na minha forma de caminhar. É por amor a Ele. Não é uma exigência de uma igreja que eu faço parte, de doutrinas humanas, não. Eu vou ser assim porque eu sei que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu sei quem o Senhor é. Por amor ao Senhor, eu vou ter um casamento sadio. Por amor ao Senhor, eu vou namorar direitinho. Vou casar direitinho. Entende? É possível. Eu vou ser honesto, eu vou ser fiel. E o versículo 27 fala, porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai. Jesus, Ele está prometendo aqui a recompensa eterna para aqueles que o seguirem fielmente. E a palavra diz ser fiel até o fim. Não adianta mais a gente ficar colecionando coisas que nós fizemos no passado. Eu já fiz isso, aquilo, amém. Está tudo escrito no livro lá. Jesus viu. Mas enquanto caminha, nós precisamos continuar fazendo. Enquanto nós caminhamos, nós temos que ser ativos, produtivos. Para quê? Para o reino de Deus. Cristo em nós, a esperança da glória. Onde as pessoas vão ver a glória? Na sua vida. Onde as pessoas vão ver a manifestação da honestidade, da sinceridade, da fidelidade, do carinho, do amor de Cristo. Onde as pessoas vão experimentar isso? Em nós. Seja o abraço que alguém precisa, seja o carinho, o acalento que alguém precisa. Não precisa de muita coisa para você ser cura, para você ser um caminho de salvação para a vida dos outros. E nós não somos robôs que vamos todos fazer a mesma coisa igualzinho, não. Mas Deus colocou dentro de cada um de nós dons e talentos. E o Senhor vai te usar onde você estiver, fazendo as suas coisas. Só fala, Deus, eu estou trabalhando aqui, ou eu estou estudando aqui, eu estou aqui. Me usa de alguma forma. Eu quero manifestar o Senhor de alguma forma. Foca em Cristo. Não no problema, porque problema só muda de nome e de endereço. Então, assim, para nós finalizarmos, conhecer a Cristo pessoalmente, não basta saber quem Ele é preciso ter a revelação do Espírito de quem Ele é. E isso tem que ser verdade dentro de mim. Porque às vezes eu falo, Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, Jesus é isso, mas na prática,
eu mostro outra coisa. Entende? Fundamentar a fé na rocha verdadeira que é Cristo. Olhando para Ele, a nossa fé, ela é forte. É olhando para Ele. Muitas situações que nós vamos viver aqui, nós não vamos entender. Fala, Deus, eu não estou entendendo nada, mas eu sei que o Senhor continua no controle de todas as coisas. Eu sei que o Senhor não perde o controle de nada, então nós dois estamos firmes aqui. Me ajuda. Me ajuda. Nós vamos viver muitas orações que nós fizemos. Eu ainda vou contar o testemunho completo. Falta um detalhezinho só para completar. Mas eu já estou vivendo orações que eu fiz na beirada da minha cama, chorando muito. Quando o milagre estiver completo, eu vou contar ele todo para vocês. É olhar e falar, Deus, contemplar e falar, eu orei por isso. Não esqueça dos pedidos que você faz para o Senhor. Porque no dia que você estiver contemplando, glorifique ao Senhor. Fala, Deus, eu orei por isso. Deus, eu pedi isso. E o Senhor é o Deus que faz infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Aceita esse caminho de cruz. Aceita a renúncia. Porque ela é o caminho para uma glória eterna. Vai valer a pena. Mantenha o seu foco espiritual. Viva na presença de Deus. Viva com a presença de Deus. Para ouvir ao Senhor no meio desse mundo tão agitado, desses dias tão corridos. Fala, Deus, que eu não seja roubado no meu tempo de ficar quietinha com o Senhor. Porque o Senhor é a nossa força. Sem a vida dele em nós, igreja, nós não conseguimos ser pai, mãe, filho, irmão. As atividades nossas de trabalho a gente não consegue. Ele é a nossa força, Ele é a nossa vida. Quando o nosso carro está terminando ali a gasolina, a gente tem que correr para um posto, não é? Tem uns corajosos aí que esperam acender a luz. Eu não espero não, que eu morro de medo de ficar na estrada. Aí eu não espero não, na hora que desce um tiquinho eu já quero parar. Não espera acender a luz vermelha para você recarregar, não. Quando você achar que o negócio já está... Opa, já sei o que é. Eu preciso ficar quietinho com meu pai. Eu tenho que abastecer. Não deixa só para o culto. Já chega no culto cheio. Já chega transbordando dele. Já vai para a célula cheio. Amém. Coloque sobre os seus pés em nome de Jesus. E aqui em Mateus 16, que nós lemos hoje, ele nos ensina a revelação de Cristo. É que leva a entrega e a dependência total dele. Fala, Deus, se eu ainda não estou vendo o Senhor dessa forma, abre os meus olhos. Eu quero depender mesmo. Eu quero me prostrar mesmo. Ele é o fundamento, querido, da igreja. Ele é que vence o inferno, Ele que venceu o inferno, e Ele continua fazendo com que as portas dele não prevaleçam até hoje. Mas para aquele que sabe quem é Cristo na vida dele. Amém? Pai, nós te louvamos por essa palavra. Obrigada, Jesus. Espírito Santo de Deus, e eu peço ao Senhor que o Senhor gere em nós, de dentro para fora, cada dia mais esse entendimento, essa revelação de quem Tu és. Deus, em nome de Jesus, que nós possamos ter essa fome, essa sede de estarmos na Tua presença e verdadeiramente não Te trocar por nada, não Te trocar por prazeres, não Te trocar pelo trabalho, não Te trocar por ídolos, por falsos, por coisas falsas, por deuses falsos. Ó Pai, em nome de Jesus, mas que nós possamos cumprir a Tua palavra, que diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas.
Senhor, porque quando eu tenho fé para buscar o Senhor em primeiro lugar, o Senhor cumpre a promessa de acrescentar sobre a minha vida o que eu preciso comer, o que eu preciso vestir, onde eu vou dormir. Oh, realiza, pois, agora, hoje, Senhor, nesses dias, no nosso tempo, Senhor, as mesmas maravilhas de antes. Encontre em nós, Senhor, uma igreja plantada, fortalecida nessa pedra que é o Senhor e a revelação do teu poder. Que nada abale nossas estruturas. Oh, Pai de amor, traga revelação para cada um dos seus filhos. Qual que é o negar dessa noite? Qual que é tomar a tua cruz dessa noite? Qual cruz que você está querendo deixar no meio do caminho? O Senhor te diz nessa noite: toma a tua cruz. Toma. Outra vez, queimando de oh, Jesus. O que está difícil abrir mão por amor a Cristo? Tira os seus olhos do que os outros estão fazendo ou deixando de fazer e entenda que Cristo é suficiente. Ele pode fazer aquilo que homem nenhum pode fazer. Eu quero perder. Oh, aleluia. Espírito do vivo Deus, encha-nos como igreja dessa fé, desse amor que arde, que queima dentro de nós. Revela no íntimo, no profundo dos teus filhos, que tu és o Cristo, que tu és o Deus da nossa salvação, que tu és o perdão, que tu és a graça, o amor, a justiça, o amparo. Outra vez, aleluia. De amor por ti, eu quero me apaixonar outra vez, quero me desesperar. Aleluia. Outra vez, eu quero perder o som. Às vezes você está aqui e há muito tempo você não ora mais nas madrugadas. E eu não estou falando como um julgamento, porque às vezes o sofrimento, às vezes as lutas são tantas que o humano, o corpo, não consegue responder. Eu quero te dizer que essa noite o Senhor te trouxe aqui para te trazer essa revelação que Ele é o Deus da sua vida. Há muito tempo, às vezes você não canta para Ele, você não toca para Ele. Tem pessoas aqui com instrumentos guardados. Tem pessoas aqui com a Bíblia fechada. Senhor, me perdoa porque me machucaram tanto que eu parei de crer. Eu quero te dizer que Ele te chama nessa noite. Espírito, sopra vida. Sopra vida. Abre meu coração. Tem pessoas com vestes dobradas, guardadas, pregações anotadas. Vai fazendo depósito, profeta, porque eu vou abrir a boca, eu vou abrir. As pregações sendo escritas. Olha as canetas na madrugada. Escreve mesmo, porque o Espírito te dá. Tempo que para você é perdido, para o Senhor é depósito. Tem pessoas largando aquilo que foi o Senhor que te deu. Eu quero
quero te dizer, abre a tua boca e cante. Abre a tua boca e pregue. Pega o teu instrumento que você largou e toque. Pega a sua pregação. Enquanto não tem público, faz você e ele. Faz você e ele. Canta pra ele. Toca, xerabará. Toca pra ele. Xerararará. Prega pra ele. Prega com ele. Eu quero me apaixonar. Oh, aleluia. Outra vez. Aleluia. Quero me desesperar. Tem alguém aqui nessa noite que gostaria de receber essa unção desse fortalecimento e falar assim: Deus, eu guardei o meu ministério na gaveta. Deus, eu entrei aqui hoje decidida a ir embora até de casa. Deus, eu entrei aqui decidida a nunca mais nem voltar aqui. Mas hoje eu entendi que Tu és o Jesus, o Cristo, o Deus da minha vida. Tem pessoas aqui com uma voz tão afinada. Pastora, como assim? Você nunca ouviu? Eu não, mas Jesus ouviu. E eu quero te dizer que quando você canta lá no seu secreto, Ele ouve, tá? E o melhor altar para adorar é o secreto. O melhor altar para louvar é o secreto. Vem, profeta, vem, vem. Tem mais alguém que precisa tomar, pegar de volta aquilo que um dia o pecado te roubou? Não foi Jesus que tirou. Fala: Deus, Deus. Tu és o Cristo, Tu és o Cristo. A nossa igreja é edificada nessa verdade, nessa revelação de quem Tu és. Aleluia, aleluia, aleluia. Vem, vem, vem mesmo, vem chorando, vem se quebrantando diante dele. Rasga o seu coração e fala: eu estou aqui, meu Pai. Oh, Deus de glória, movimenta aquilo que só o Senhor pode fazer. A sua palavra. Movimenta, Espírito, com aquilo que só o Senhor pode fazer. Aleluia. 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 Vai tocando nos seus filhos, Senhor, que estão aqui na frente. Vai tocando, Senhor, vai enchendo o Espírito. Vai enchendo eles, Espírito, com fortalecimento, com a coragem, em nome de Jesus. Meu Deus. Meus dons e talentos são pra te servir. Você de Jesus. Sou teu. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como fogo, assim como fogo. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Vem suando em mim. Vem pegar de volta o que é seu. Cantará até que o mundo possa ver. Nós declaramos o mover do Espírito Santo de Deus, com a vida que jorra do Espírito sobre a sua vida. Jorra com a tua vida aqui, Espírito Santo. Jorra com a tua vida aqui, Espírito que tem poder para convencer o
poder para fazer aquilo que nós não podemos fazer. Fome de ti, cobre-me com teu calor, com teu amor, revela-te a mim. Eu tenho sede, tenho fome de Querido, o que você precisa é se firmar na revelação de quem é Jesus através do Espírito Santo de Deus e se encher dele. Quando o pecado bater a porta, quando a vontade de ir embora bater a porta, quando a perseguição, quando o vício, quando a enfermidade vier, fala: tu és o Cristo, Deus da minha vida, me ajuda. Quero sentir. Enche eles, Santo Espírito de Deus. Enche os teus filhos, Espírito do vivo Deus. Oh. Eu quero me apaixonar. Vida de Deus. A vida de Deus. A vida de Deus. A vida de Deus para você aí na galeria. Seja cheio da vida de Deus. Seja cheio da vida de Deus. Você que não saiu do seu lugar, seja cheio da vida de Deus. De amor, eu quero me apaixonar outra vez. Espírito do vivo Eu quero me Deus. desesperar. Só o Senhor, só o Senhor, só o Senhor. Aleluia. Queimando de amor. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo do Senhor, fortalece os seus filhos. A essência da adoração. Tem algum de vocês aqui que estão aceitando Jesus hoje? Tem? Não? Então vocês que estão reconciliando, faça desse hino a sua oração. Fala: Senhor, eu estou voltando hoje para a verdadeira essência que é o Senhor. Eu estou voltando hoje para um lugar que eu nunca deveria ter me afastado. Eu estou pegando de volta tudo que é meu. A essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me Perdoa, Senhor, perdoa, meu Senhor. Nós não vamos te trocar por nada, Jesus. Jesus, e estou voltando à essência da adoração. E a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. Ele te perdoa nessa noite. Ele te perdoa nessa noite. Oh, Senhor. Aleluia. Que o Senhor te fortaleça. Que o Senhor te equipe com armas espirituais. Que o Senhor coloque nas tuas mãos tudo que você precisa para resistir o mal. E como igreja nós oramos e pedimos: Senhor, sela eles. Senhor, sela essa oração que eles estão fazendo aqui no altar. Senhor, ouve os pedidos deles aqui nesse altar. Sou eu que supro a tua casa. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Não. Mais profundo busco, Senhor, do que os olhos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero te dizer que o céu, ele se alegra com a sua atitude nessa noite.
Louvado seja o nome do Senhor, porque você entendeu a palavra. Negou a si mesmo. Negou a sua vontade. Negou a vergonha. E saiu do seu lugar e veio até a frente. Você teve a revelação de quem é Jesus. Você entendeu que você havia andado por caminhos que não devia. E falou: Jesus, eu não aceito encostar num canto aquilo que foi o Senhor que me deu. Senhor, eu não vou te trocar por nada. Repete comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu confesso o Senhor como meu Senhor e meu Salvador. Muda a minha vida, muda a minha história, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida, e eu declaro que o Senhor é o meu Senhor, o meu Senhor e o meu Salvador, em nome de Jesus. Amém? Ele te ama muito e Ele tem poder para transformar tudo isso. Amém? Você pode louvar o Senhor pela vida do irmão. Tem mais alguém aqui na frente que está aceitando Jesus hoje? Se for, levanta a sua mão aí, irmão. Eu quero orar com você. Cantará, bará. Aleluia. Aquilo que para o mundo parece vergonha, você está se humilhando. Eu quero te dizer que no céu tem festa, porque você se arrependeu. Repete comigo, amor. Fala: Senhor Jesus, nessa noite eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida, porque a minha vida é sua, Jesus. Louve ao Senhor com alegria. Reba xarabá, che cantarará barabara. Ribarabá, suriando raba, che. Enche ela, Espírito Santo de Deus. Tudo que eu mais Guarda ela, Senhor, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Nada se compara ao poder de Deus. Nada se compara à presença de Deus. Eu não sei quantos anos você tem orado para que alguém da sua família se converta, mas eu quero te dizer: não desanima não, porque vai chegar um dia que vai acontecer. A sua família de Jesus, não desanima não. O seu ministério foi Ele que te deu, não desanima não. A tua casa é de Jesus, não desanima não. Não desanima não. Aleluia. Vai colher as orações da madrugada. As orações da madrugada. As orações que ninguém escuta, mas Ele escuta. Ninguém viu, mas Ele vê. Ele vê. Aleluia. posso te tocar. Aleluia. 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 Santo é o Senhor. O Senhor quer edificar a tua casa, mas é na rocha que é Cristo. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Maravilhoso é o Senhor. Irmão, se encha desse poder cada dia. Acorda e fala: me enche, Espírito Santo. Vai dormir e fala: me enche, Espírito Santo. Aleluia. Deus te abençoe em nome de Jesus.